Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom estar com você mais uma manhã para o Reavivados por Sua Palavra. É um momento muito especial em que juntos nos encontramos para ouvir a voz de Deus através da Bíblia Sagrada. É bom estar contigo nesta manhã. Nós estamos estudando o livro de Salmos no programa do Reavivados por Sua Palavra. Cada manhã nós conversamos um pouquinho sobre alguns textos do capítulo do dia que falam ao nosso coração. Não custa lembrar de que esta é só uma conversa que nós temos, mas ela não substitui o momento de comunhão pessoal com Deus que nós temos. E eu já falei aqui, mas eu quero lembrar você de que o momento com Deus através da oração, antes da leitura da palavra de Deus, é muito importante. A oração, eu gosto de uma declaração do livro Caminho a Cristo que diz que a oração ela é a chave nas mãos da fé para abrir os celeiros celestiais, onde se acham armazenados os recursos ilimitados da onipotência. Isso significa que Deus está mais disposto a nos abençoar do que nós dispostos a orar. E esse é o grande problema. Muitas vezes nós damos cabeçadas, erramos, fazemos ou tomamos decisões erradas ou fazemos escolhas erradas porque nós não pedimos a orientação e a direção de Deus a cada manhã, cada dia. E não basta você orar no início da semana para todo o resto da semana. Cada manhã é especial, cada dia é diferente. Nós oramos, nós temos comunhão com Deus para aquele dia. O batismo do Espírito Santo sobre a nossa vida precisa ser diário. No programa do Reavivados por Sua Palavra, nós estamos estudando os Salmos, como já mencionei, e hoje nós vamos ler o Salmo 87. O Salmo 87, ele é identificado aqui como sendo de autoria dos filhos de Corá. O Salmo 87, ele é um salmo bem curtinho e por isso eu quero ler todos os versículos do Salmo 87 contigo. Começando no versículo 1, pega a sua Bíblia, abre a palavra de Deus e nós vamos ler juntos, ok? A Bíblia diz o seguinte, no Salmo 87. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia, Tiro com Etiópia, lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão o seguinte, todas as minhas fontes são em ti. E aí termina o salmo de hoje, que é o Salmo 87, com 7 versículos. O número da perfeição, número 7. O Salmo 87, ele tem algumas lições para nós. Lições especialmente que eu quero destacar hoje para você, é o versículo 4. O verso 4, ele fala do desejo de Deus. Porque Deus deseja salvar a mim, Deus deseja salvar você. Ele não tem, assim, uma escolha pré-definida de quem ele vai salvar e quem irá se perder. Isso depende de cada um de nós. Lembra que em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, ele diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Deus bate na porta do nosso coração, do meu, do teu vizinho, do brasileiro, do argentino, do peruano, do americano, do chinês, do japonês, do árabe, de todos. Deus quer salvar a todos. E nós podemos ver isso mais claramente no versículo 4 do Salmo 87. Veja o que o texto diz. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com Etiópia. Lá nasceram. A Bíblia de Estudo Andrews faz um comentário sobre este texto, este versículo 4 do Salmo 87. Veja o que o texto diz aqui. O seguinte,
Este texto, Salmo 87, verso 4, é um maravilhoso texto missiológico que declara o desejo divino de salvar todas as pessoas e se aplica a todas as nações. E ele comenta o seguinte: Raabe, nesse contexto, não só essa Bíblia, vários comentaristas e teólogos indicam isso, que Raabe, neste versículo específico, é uma referência ao Egito. E há várias referências aí, Isaías 30, versículo 7, o Salmo 89 e o versículo 10, Isaías 51, verso 9, etc. Mas o texto continua dizendo: nações que são citadas aqui, como Egito, Babilônia, Filístia, Tiro, Etiópia, são mencionadas para representar todos os povos, ou seja, Deus quer, é o desejo dele que todos se salvem. No entanto, o texto menciona Raabe, e apesar de Raabe representar aqui o Egito, Raabe também pode ser aplicada, a figura de Raabe, como o desejo de Deus de salvar a todos. Porque Raabe foi salva mesmo não pertencendo ao povo judeu. Ela era, na verdade, uma prostituta que morava em Jericó e foi salva porque entregou sua vida a Deus, confiou nos mensageiros do Senhor. Raabe é uma representação do desejo de Deus de salvar a todo aquele que se arrepender. Isso é visto em toda a Bíblia, mas eu separei 2 textos apenas, um do Antigo e um do Novo Testamento. Vamos dar uma olhada? Vamos lá primeiro para Ezequiel capítulo 18 e versículo 23. Vamos abrir aqui, Ezequiel 18, verso 23, aqui está. A Bíblia diz o seguinte, pode abrir a sua Bíblia também e vamos ler juntos, Ezequiel 18, verso 23. A palavra de Deus diz assim: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? É uma pergunta que Deus faz aqui. Tenho eu prazer na morte do perverso? Ele mesmo responde, diz o Senhor Deus, não, não desejo eu, antes desejo que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Então, aqui nós temos uma declaração linda no Antigo Testamento, porque eu quero frisar bem o Antigo Testamento, porque muitos dizem que no Antigo Testamento há um Deus carrasco, um Deus que castiga, um Deus que não tem misericórdia, e que no Novo é um outro Deus misericordioso, bondoso, perdoador. Mas quando nós olhamos com cuidado toda a Bíblia, nós veremos que o Deus do Antigo e do Novo Testamento é o mesmo Deus, misericordioso, um Deus que ama, um Deus que dá chance, um Deus que deseja a salvação de todos. Ele clama aqui em Ezequiel, acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Claro que não, o meu desejo é que todos se convertam, para que todos vivam. E o texto do Salmo 87, versículo 4, é uma prova disso. Ele menciona várias nações, porque é o desejo de Deus que a palavra de Deus seja pregada para todos. Aliás, o povo de Deus foi escolhido como um povo peculiar dentre todos para representar o caráter de Deus perante as nações, para que a mensagem da esperança fosse espalhada. Era como se fosse uma pregação centrípeta. Todos deveriam vir a Israel, ver as bênçãos de Deus e se converter. No Novo Testamento, o que difere é o estilo de pregação. A pregação agora ela é centrífuga, de dentro para fora. Se no Antigo Testamento era de fora para dentro, agora é de dentro para fora. Se antes eles deveriam vir, agora o povo de Deus deve ir, anunciar, fazer discípulos, pregar a mensagem da salvação. Mas o desejo de Deus é o mesmo. Por exemplo, vamos ver em 2 Pedro, capítulo 3 e o verso 9. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 2 Pedro 3, verso 9. Veja se não é o mesmo tom, se não é a mesma maneira, a mesma mensagem, a mesma maneira de falar a mesma mensagem. 2 Pedro 3, 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Qual é o desejo de Deus? Que ninguém pereça. Qual é o desejo de Deus? Que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a grande mensagem do Salmo 87, essa é a grande mensagem de toda a Bíblia.
Deus é misericordioso. Deus deseja salvar a mim, Evandro Fávero. Deus deseja salvar a minha esposa Marli, minhas filhas, Tainá, Tamires e Thaís. Deseja salvar meus vizinhos, meus colegas de trabalho. Deus deseja salvar você. Vamos entregar a nossa vida a Ele então? Vamos orar. Querido e bondoso Pai, nós somos tão pecadores, tão falhos. E Deus é tão bom. Ele deseja salvar a cada um de nós. E os que se perderem é porque não confiaram nisto, porque não aceitaram a palavra, porque não entregaram a vida ao Senhor Jesus. Nós que estamos orando aqui juntos hoje, queremos entregar a nossa vida a Cristo. Queremos dedicar tudo que temos e somos ao Senhor. Ajuda-nos para isso, Pai. Batiza-nos com Teu Santo Espírito, pois oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido amigo, que bom foi falar contigo hoje. Que Deus te abençoe, que você seja reavivado por sua palavra.